Você se Ela fala assim, não, eu não me sinto, eu sei que as pessoas com deficiência são discriminadas, mas eu não sou. Então, às vezes nega a discriminação. Outros casos, há uma hipervigilância, pessoas que foram discriminadas recorrentemente, às vezes elas também fazem leituras equivocadas, qualquer coisa que você faz, ela já acha que está discriminando a ela, então você tem tanto uma negação de um lado, quanto uma hipervigilância de outro lado, você tem formas diferentes de lidar com a deficiência, pessoas com deficiência que fazem piadas de si mesmas. Ficou mudo para mim, ficou para vocês? Acho que travou. Travou. Voltou? Voltou, agora voltou. Ah, tá. Então tá bom. Então, a compensação, que lá desde Vygotsky, ela é discutida, que é uma estratégia, às vezes, a pessoa ter um desempenho, buscar um desempenho muito acima do padrão, para poder ela não ser associada à incapacidade. Também tem o encobrimento da deficiência, a pessoa tentar, se tem jeito, né? Ela tentar mostrar que ela não tem nenhuma deficiência, ou então uma declaração aberta dessa deficiência, que aí mostra que, na verdade, a pessoa lida com aquela deficiência de uma forma mais tranquila. Então, e aí a importância para a pessoa com deficiência nesse processo de socialização? É uma busca de independência e autonomia, e aí a gente tem visto nas pesquisas, por exemplo, em escola, mesmo com famílias, da importância da família nesse processo e da escola nesse processo, no sentido de formar o outro para ser o mais independente possível e o mais autônomo possível. A superproteção, todos os processos de superproteção, a gente tem visto que eles desfavorecem, na verdade, eles desprotegem as pessoas com deficiência, na medida em que ele não dá a ela a condição de lidar com esses casos, com a discriminação no dia a dia. É claro, e aí nós temos diferenças das pessoas, diferenças enormes das pessoas na forma de lidar com a deficiência. Então, tem pessoas então, que vai estar hipervigilante, outro que vai encobrir, outro que vai falar abertamente, outro que vai lidar com piada. Também vai ter pessoas que vai se valer da deficiência para ter ganhos secundários, para não ter que fazer, para encostar e tal. Nós vamos ter todas essas questões, porque, na verdade, a gente está lidando com pessoas com deficiência. Então, aí, a depender de como é que ela lidou com esse processo, a gente vai ter diferentes comportamentos. Então, não dá para generalizar, porque as histórias são histórias mesmo individuais. Então, acho que essa é uma questão importante. E, em função disso, gente, buscando tirar o foco da questão do preconceito e pensar a questão da deficiência como construída historicamente, e que, a partir desse contexto histórico, do conjunto de conhecimentos que se tem ou que não se tem, a gente buscar pensar a questão da deficiência. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque, por exemplo, a gente está discutindo sobre o capacitismo é um preconceito, ele pode estar internalizado, mas ele é estrutural e tal, tarará. Aí a pessoa, eu fiquei pensando assim, no profissional. Eu estou lá com o meu gestor chega e fala assim, olha, eu não quero trabalhar com a pessoa com deficiência, explicitamente ou implicitamente e tal. E aí eu já de cara, por exemplo, o avalio como sendo preconceituoso. E aí, quando eu faço esse juízo de valor e eu individualizo o processo, eu interrompo a possibilidade de diálogo com ele. E se eu interrompo a possibilidade de diálogo com ele, eu interrompo a possibilidade de mudança. Porque se eu consigo compreender aquele contexto e dentro daquele contexto, a partir daquele contexto, eu construo os meus argumentos para poder ele rever a questão da deficiência, fica muito mais fácil do que eu fazer um juiz de valor. Então, por exemplo, se ele está com dificuldade de incluir a pessoa, porque ele me fala que a área dele tem essa e aquela dificuldade, então a pessoa não vai enxergar, aí você vai falar com ela assim, olha, mas se ela enxergar de outro jeito, se ela puder fazer isso, por exemplo, com um software de voz, você acha que é possível?
se ela puder fazer isso, talvez, por exemplo, essa análise com o tato, você acha que te atende? Então, quer dizer, se eu consigo trazer para o diálogo possibilidades, tecnologias assistivas, aspectos de contexto, onde eu possa rever isso sem também categorizar aquele gestor como sendo um gestor capacitista e cheio de preconceitos, eu não interrompo o diálogo e aí eu facilito um pouco mais esse processo de inclusão. Então, e porque, na verdade, a gente aprendeu que, se você pensar que o capacitismo ele está calcado aí numa expectativa de capacidade, ele prescreve um determinado tipo de forma. Então, é o que eu disse antes, existe uma prescrição de como é que o corpo deve funcionar. Então, eu devo enxergar com os olhos, mas aí se eu falo com ele, mas a gente enxerga de outro jeito, a gente não precisa só enxergar com o olho. Então, uma pessoa cega não é uma pessoa incapaz de enxergar, ela só enxerga de outro jeito. Então, nesse sentido, a gente traz, e o desenvolvimento histórico, o desenvolvimento do conhecimento, nos ajuda a construir argumentos para poder modificar esses aspectos na atualidade. E aí, gente, eu acho que eu vou dar uma pulada aqui na próxima. Pode pular a próxima, esse que eu acho que eu já falei um pouco disso. Então, o que eu estou propondo para vocês e o que eu tenho visto nas pesquisas e que eu acho que é importante? A gente buscar uma nova chave de leitura da deficiência. E aí, por quê? A gente tem, ao longo da história, diversas concepções teóricas. Tem lá um modelo individual, que o foco é na deficiência. Então, eu olho a deficiência, eu busco a reabilitação. Aí vem o modelo social, os ingleses lá, Barnes, Oliver, Barton e aquela turma deles. Aí eles vêm falando assim, não, gente, tira o foco da pessoa e põe o foco no social, que é o modelo social. A deficiência está na sociedade, a sociedade é que oprime, a sociedade é que não permite. Então, já é um avanço. Aí vem o modelo biopsicossocial, que é organizado pela Organização Mundial de Saúde, fala assim, não, para poder eu caracterizar o que é uma deficiência, eu tenho que ver os aspectos biológicos, mas eu também tenho que ver as possibilidades dentro daquele contexto dela de funcionalidade. Aí vem as teorias feministas e fala assim, a teoria CREEP, que é CREEP, vem de cripple, deficiente, e vem e fala assim, olha, o modelo social foi bacana, porque o Barnes, o Oliver, o Barton, eles falaram lá, trouxeram a deficiência para a sociedade, mas eles só pensaram nas pessoas que eram independentes e autônomas. Eles não pensaram, por exemplo, nas deficiências mais severas e na necessidade do cuidado. E aí as teorias, as feministas vêm falar, olha, precisa se repensar isso. Então, e aí precisa rever esse processo. E aí a teoria CREEP, inclusive, vem questionar essa identidade, esse próprio conceito de identidade, vem buscar desconstruir esse processo para poder mostrar que também a sociedade que é aleijada nessa forma de lidar com o outro. E, por último, vem esse modelo da diversidade, que, embora do ponto de vista político, eu acho que ele é frágil do ponto de vista político, a teoria CREEP ela é mais forte do ponto de vista político, de buscar e estar na luta pelos direitos, mas do ponto de vista da organização e da gente pensar no trabalho, e aí como é que vai lidar com o gestor, é mais fácil eu lidar com o gestor repensando essa minha chave de leitura. Vamos pensar a deficiência. Olha, ao invés de eu virar para ele e falar assim, você tem que, você deve, porque a nossa sociedade é que exclui. Se eu começar com esse discurso, ele vai entrar numa de ter mais resistência ainda comigo, porque ele vai falar assim, esse é um discurso de esquerda, esse é um discurso chato, de politicamente correto, de tarará. Mas se eu coloco para ele, olha, você já pensou que a gente não precisa ter sempre a mesma forma de ser e estar no mundo? Que é possível a gente se apropriar do mundo e fazer o trabalho de um outro jeito? E aí eu junto com ele o modelo da diversidade, por ele trazer essas possibilidades da gente pensar as formas de ser e estar no mundo de um outro jeito, eu consegui construir com ele e colocar para ele, olha, as pessoas com deficiência
uma vez contratadas, uma vez estando aqui, a gente junto com ela, porque é sempre junto com a pessoa com deficiência, junto com ela, a gente vai identificar as formas como esse trabalho pode ser feito, pode ser adaptado e pode ser desenvolvido. Então, é sempre na interlocução com a pessoa com deficiência. E aí, a cada ganho que o gestor faz, eu tenho algumas experiências de acompanhamento de processos de socialização interna, esse processo de integração de pessoas com deficiência nas empresas. Quando os gestores vão fazendo isso e vai dando certo, eles ficam muito felizes, porque eles veem a coisa acontecendo. E aí vira um círculo virtuoso. Então, a cada crédito que ele dá, a cada conquista da pessoa, isso reforça o comportamento dele, que faz com que ele tente de novo e vai gerando maiores possibilidades aí nesse processo. Então, isso facilita. E, gente, eu acho que já são 7 horas, eu vou parar. E aí, tem vários resultados, Daiane, depois manda, tem vários resultados de pesquisa que eu acho que nos ajuda a pensar nessas questões, e que aí eu disponibilizo isso para vocês. É porque eu acabo achando que eu vou falar só o que está na transparência, mas eu não dou conta. Então, eu vou falando muito mais do que está na transparência, e aí eu ocupo o tempo inteiro. Mas como é uma roda de supervisão, eu preciso ter interlocução, não pode ser só eu falando. Eu já falei muito. Então, eu vou ouvi-los e, na medida que vocês tiverem dúvidas, eu resgato as questões todas aí desses anos todos de pesquisa para a gente conversar um pouco. Vou ouvir pergunta e vou trabalhar em cima das questões, então. Eu já disponibilizei o material no chat, tá? É só fazer o download. Só clicar aí, quem tiver alguma questão, de qualquer coisa a gente manda por e-mail também. Nós recebemos 3 perguntas por e-mail. Eu vou colocar aqui no chat e quem fez a pergunta pode fazer diretamente. E depois a gente pode seguir com perguntas que vocês fizerem agora, né? A partir dessa escuta. Então, a primeira ali que eu acho que eu vou começar a tentar, gente, mas eu acho que esse é um processo de construção. Essa primeira, como preparar as lideranças para trabalhar com pessoas com diversidade funcional ou diferença funcional, de uma forma realmente inclusiva. Pensando que, para poder a gente trabalhar a questão da inclusão, a gente tem alguns parâmetros, e aí está lá nos slides, esses parâmetros quais são que a gente precisa atender. A gente precisa garantir, ou pelo menos tentar garantir, que as instituições tenham suas políticas, nas suas políticas internas, no seu planejamento estratégico, que a inclusão precisa se transformar num valor daquele lugar. Por que precisa se transformar num valor? Porque a gente sabe que as estratégias de avaliação, as estratégias de progressão, elas acabam funcionando como um estímulo à mudança no comportamento. Então, por exemplo, se aquela organização, se na política lá dela é valor para ela incluir as diferenças e todas as diversidades e tal, mas isso está lá só na sua política, mas isso não se materializa nas práticas internas, fica uma organização que a gente chama de uma organização simulada, que ela tem uma inclusão dissimulada. Ela dissimula que tem uma inclusão. Por que ela dissimula? Porque ela coloca lá nos seus valores, mas as práticas não se refletem nisso. E como é que a gente pode fazer para que as práticas reflitam isso? Por exemplo, na avaliação de desempenho, o profissional de RH precisa pensar nisso. Tem um tanto de critério lá na avaliação de desempenho. Tem algum critério na avaliação de desempenho de vocês que fala em trabalhar cooperativamente com pessoas com deficiência na sua área de trabalho? Isso é um critério para poder avaliar o desempenho daquelas pessoas? Para poder você ter uma progressão dentro da organização, trabalhar com pessoas com deficiência, com a diversidade, trabalhar bem e cooperativamente com essas pessoas, é um critério
positivo para poder você ascender na sua carreira? Então, isso precisa ser pensado não só no punitivo, quando o outro não faz, mas também pensado onde é que eu, como RH, posso interferir para que essas questões elas se tornem valor dentro daquela organização. E aí a gente sabe mesmo, né, que essas estratégias de avaliação, elas são indutores na modificação do comportamento dentro das organizações. Então, não adianta eu ter um discurso se eu não tenho estratégias que façam com que isso efetivamente se materialize. Então, acho que essa é uma questão. A segunda, garantir todos os critérios de acessibilidade. Isso é fácil. As tecnologias assistivas. Fácil não, porque esse é um grande motivo das organizações falarem, não, é difícil porque é caro, não sei o quê, tarará. Não necessariamente é caro. Ok, então, olhar essas questões também. Então, aqueles critérios todos. E avaliar, por exemplo, as pessoas com deficiência, efetivamente, elas estão sendo incluídas na organização? Ela participa do cafezinho? Na hora da tomada de decisão, ela está incluída no grupo? Se vocês têm um happy hour, a pessoa com deficiência faz parte desse happy hour daquela organização? Ela está realmente incluída ou ela está só lá num canto, no nível operacional e tal? Existe uma adequação do perfil da pessoa à atividade? Aí as pessoas falam assim, não, a maioria, eu até trouxe, anotei isso aqui no papel, espera aí que eu vou falar com vocês, só para poder não esquecer. As pessoas falam assim, não acha pessoa com boa qualificação nas organizações para trabalhar. Gente, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, as pessoas falam assim, tem que buscar pessoas com deficiência só em instituições especializadas. Em 1998, vocês terem uma ideia, as escolas comuns de primeiros graus de ensino médio, 13% das matrículas era de pessoas com deficiência. Em 2012, 76% das pessoas com deficiência estavam nas escolas comuns. Na universidade, gente, para vocês terem uma ideia, em 2003, nas universidades do Brasil, isso é dado do Ministério da Educação, em 2003, tinha 5.078 matrículas de pessoas que se declaravam tendo alguma deficiência nas universidades. Em 2017, eram 38.272 pessoas. Houve um aumento de 754% de 2003 a 2013. E a gente continua não procurando essas pessoas nas escolas e nas universidades quando a gente vai fazer recrutamento e seleção. Então, acho que isso é uma questão importante para pensar. E aí pensar, buscar, desenvolver, então, respondendo ainda a primeira pergunta, como preparar, montar treinamentos, sensibilização, para poder as pessoas passarem a deslocar o olho da deficiência, do que falta, para a pessoa, um primeiro deslocamento, e uma segunda, para as diferenças funcionais, que não necessariamente cego não é quem não vê, cego é quem vê de uma outra forma. Cadeirante não é quem não anda, é quem se locomove de uma outra forma. E assim vai, fazendo esses deslocamentos de sentido, sabe? Os deslocamentos de sentido que a gente faz na clínica, quando a gente tem um determinado conflito, a gente vai deslocando os significantes, os sentidos. Esse deslocamento é preciso a gente construir junto com os gestores. Mas não é a gente, por exemplo, aí se ele vira para a gente e fala, mas não é assim, então escuta o não dele. E aí tenta trabalhar com esse não, desconstruindo isso. Não dá para cair num confronto, porque se você cair num confronto, você aumenta a resistência. Então, aí eu acho que tem que ter um conjunto de ações, de treinamento, de políticas internas, de adequação dos espaços, e uma coisa de cada vez. Aí as pessoas falam, mas tudo isso é impossível, mas você faz uma coisa, cada coisa que você fizer é um passo a mais, é diferente do que você estava agora. Então, e aí talvez a gente não consiga grandes coisas, mas a geração seguinte vai conseguir em cima do que a gente fez. Então, a gente vai deixando o que é possível fazer. Então, é o que eu consigo pensar e eu ouvi um pouquinho o que vocês acham disso.
Nivaldo, foi eu que fiz a pergunta, tá? Até te agradeço, acho que já, já deu aqui para ter alguns insights. Eu queria aproveitar para incrementando, né? Hoje a Flávia tem na equipe dela uma pessoa com deficiência auditiva e a gente conversa muito. E eu queria até tirar essa dúvida aí com vocês, né, que são mais especialistas também na área. É uma pessoa que sente muito medo o tempo todo. Se ela erra, ela tem um medo, assim, né? A Flávia pode até falar melhor, é um medo muito grande, não sei se é de ser punida, então, e ela sofre muito com aquilo, ela comete qualquer tipo de erro, ela já fica com muito medo. Isso pode ser, e ela traz isso o tempo todo no ambiente de trabalho, isso pode ser aí relacionado a essa questão da compensação, por ter sofrido um preconceito, e a Flávia muitas vezes traz, nossa, o que eu faço? Porque eu fico até sem saber como conduzir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se pode ser um mecanismo de compensação, como que ela, como gestora, poderia até, né, apoiar essa pessoa que trabalha com ela ali, não sei. Então, eu penso, Laís, que é conversando assim mesmo. Talvez você ajudando a mediar, sentando junto com ela e a Flávia, para poder entender por que tem esse receio, o que ela acha que pode acontecer. E aí é conversando mesmo, assim, para poder entender o caso específico. E aí tentando reconstruir com ela. E cada vez que ela entender, por exemplo, que um erro, ao invés dele ser punitivo para ela, ele é uma oportunidade de aprendizagem, por exemplo. Olha, você errou, então você já aprendeu que desse jeito não faz, então isso é uma aprendizagem. Se ela consegue ressignificar esse processo, talvez ela diminua o medo. Mas eu acho que precisa desse acolhimento também, e dela perceber que a organização, a Flávia, você, estão ali para poder ampará-la, sabe? Posso ou há mais alguma pergunta escrita? Pode Tem ser? pergunta escrita, mas pode, Renata. Tudo bem? Tudo bem. O que eu tô vendo aqui em relação à minha pesquisa ela só elucidando, né? Eu fiz a pesquisa com alunos de pós-graduação de uma instituição de ensino aqui do Vale, né? E a minha primeira pergunta foi: quem trabalha ou já trabalhou com pessoas com deficiência? Então, essas pessoas se identificaram e aqueles que quiseram participar da pesquisa fizeram. Então, eles responderam, né, o inventário de concepções de pessoa com deficiência e fizemos uma entrevista pré-estruturada. Quando nós fizemos a tabulação, o resultado do inventário apresentou um índice de normalidade. O que é o índice de normalidade? Né? Que essas pessoas, na verdade, elas deveriam ficar em casa, né? Digamos assim, né? A professora pode explicar melhor nesse sentido. Porém, quando nós fizemos a entrevista semi-estruturada, que nós estivemos em contato direto com essas pessoas, a fala foi outra. A fala foi que, né, não, eles são ótimos, eles têm bom desempenho, eles são animados, o que, pelo que você me trouxe agora, é capacitismo, né? Então, naquele período da minha pesquisa, eu não tinha essa noção de capacitismo desse conceito, né, ainda. Então, qual foi a nossa observação junto com a minha orientadora? Que o indivíduo, quando questionado diretamente por algo que foi introduzido nele pela sociedade, por padrões culturais, ele tem dificuldade de ser direto nessa resposta. Então, é ser explícito. Então, ele acaba, né, dando uma resposta implícita aí, que ele fez no inventário de concepções, né? O inventário de concepções, eu não sei quem respondeu, mas a grande maioria deu uma resposta de normalidade, de exclusão. Eu queria que você, Maria Nivalda, me desse um olhar em relação a esse resultado que eu tive, porque eu me faço esse questionamento desde então. E aí eu queria saber
para onde partir agora para pesquisa com as pessoas com deficiência? Porque eu entrevistei e apliquei o inventário de concepções em pessoas sem deficiência, né? E aí uma das conclusões nossa é que seria interessante aplicar com pessoas com deficiência. Enfim, eu acho que me alonguei demais na fala. Obrigada. Renata, assim, eu não sei se as pessoas também quiserem comentar aí, fica à vontade também. Mas, assim, acho que essa questão da desejabilidade social, todo mundo que trabalha com minorias sabe que um grande atravessador é a desejabilidade social, esse politicamente correto, essa dificuldade em explicitar aí o preconceito, porque não é bem visto socialmente. Então, essa é uma questão que faz parte aí da cultura, né? Porque tem todo um processo aí de internalização dos preconceitos, de internalização, inclusive, aí desse capacitismo. Carla, inclusive, se você quiser até falar um pouco sobre isso, que Carla está pesquisando sobre essa questão, eu acho até que pode ser um diálogo interessante. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Carla? Então, eu acho que a próxima pergunta que eu falei, tem um pouco a ver com isso, assim. Pensando nisso, assim, quando a gente usa, né, no geral, tantos casos de sucesso, né, aquela pessoa com deficiência, que passa aquele vídeo, que a pessoa é super funcional, faz várias coisas, e também quando a gente chega, né, na empresa, eu tive uma vez um trabalhador que era cego e conseguia fazer tudo, logo todos os outros trabalhadores cegos, não precisa nem ser cego, né, que tem alguma deficiência, vão ter o mesmo desempenho, vão ter a mesma forma de lidar, de estar nos eventos. Isso seria uma forma de capacitismo. E a minha pesquisa vai nesse sentido, assim, que é a minha pergunta, como que a gente aborda, qual que é o impacto disso, dessas falas, dessa expectativa que se tem, desse discurso do uso, né, da superação, qual que é o impacto que isso tem na saúde mental dos trabalhadores com deficiência? Porque a gente sabe, né, óbvio, como uma colega trouxe, assim, tem pessoas que têm muito receio de serem punidas. Não vem de graça, né? As pessoas foram punidas, de fato, provavelmente, ao longo da sua trajetória profissional. Então, se desenvolver estratégias de ser o melhor, né, de fazer tudo muito, tem um custo, né? Ninguém aguenta ficar o tempo todo sustentando esse ideal de trabalhador, principalmente quando você acaba, às vezes, tendo que passar por dor, negar alguma deficiência, não pedir um recurso de acessibilidade. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, o capacitismo ele é muito perigoso, né? Parece bonito em alguns aspectos, como a gente fala, né, da superação e tudo mais, mas tem um impacto, tem um custo muito alto, né? Então, Renata, eu acho que é isso mesmo, é pensar nessas coisas e pensar também agora que você vai falar com as pessoas com deficiência, né, que elas também internalizaram esse processo. Então, que possivelmente elas vão usar algumas estratégias nesse sentido, porque foi o que elas aprenderam a fazer. Mas eu acho que essa possibilidade de conversar, de trazer isso para a mesa e discutir essas questões, ajuda a gente a superar esse processo. Então, assim, eu acho que ouvir essas pessoas como você está querendo ouvir, aplicar, acho que foi bem bacana o inventário ter trazido essas questões, até para poder a gente ver como é que essa questão dos inventários não identificados, como é que eles trazem, as pessoas podem escrever lá o que elas realmente acham, que elas não vão ser identificadas, né? Mas na hora de falar, não, vou falar o que é correto para poder não ter nenhum rechaço social aí nesse sentido. Okay, eu acho obrigada. que isso é um problema, se a gente for ver, é um problema, né? Mas eu acho que também a gente assim como a gente não quer que os gestores façam uma avaliação negativa das pessoas com deficiência, a gente também não fazer em relação a eles, porque eles aprenderam daquela forma. Então, assim, a gente dá um crédito a eles nesse sentido para que eles possam mudar, sabe? Assim, eu acho que essa é uma questão importante, de conversar com eles, e ainda que eles coloquem da dificuldade, falar, entendo, mas vamos tentar aqui de um outro jeito. E eu acho que o povo do RH, a gente tem um papel fundamental. Fazer seleções bem feitas é fundamental nesse processo. É fundamental. Porque se já tem tanto de preconceito, se você ainda coloca uma pessoa que não está adequada àquele perfil ou que traz muito problema, ela vai reforçar todo um conjunto de preconceito que já se tem.
Então, assim, eu acho que nós somos assim fundamentais nesse processo de gestão aí da diversidade nas organizações. Nivaldo, só complementando o que você está falando, que eu me lembrei disso, que é um exemplo muito legal, que eu acho que o recrutamento e seleção realmente é estratégico para o processo de inclusão, mas eu acho que antes disso é a análise do trabalho, né? É identificar as potencialidades e possibilidades de inclusão, porque fica muito. Eu vejo que o processo de inclusão em muitas empresas é muito limitado a um tipo específico de atividade, uma função específica, e tem exemplos mil aí que a gente pode colocar, telemarketing ou empacotador de supermercado. E eu acho que o processo de análise de trabalho, de olhar a empresa como um todo, identificar como é que a gente pode incluir, em que locais que dá para adaptar, eu acho que isso é fundamental. Eu me lembrei do exemplo que o professor Roberto Cruz, quando ele fala de análise do trabalho, eu já vi ele dando 2 vezes ou 3 esse exemplo, que é uma empresa que trabalha se você for pensar numa indústria, em geral, todo mundo pensa, não dá para incluir cego numa indústria, não dá para incluir deficiente nenhum numa indústria, e ele disse que tinha essa questão, e aí ele fez uma análise do trabalho e ele colocou deficientes visuais na área de qualidade, para avaliar porque o tato era muito desenvolvido, para avaliar se a produção daquele tipo de, eu não lembro se era chapa de aço ou se era alguma coisa da indústria automobilística, mas os deficientes visuais, eles tinham uma capacidade muito maior do que uma pessoa que via, né, uma pessoa com visão 100%, para avaliar esses problemas. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, e aí a gestão da diversidade coloca bastante isso, mas pensar nas potencialidades desse sujeito e como que a gente pode incluir de forma adequada, e não só colocar um deficiente numa única atividade, pensando de uma forma limitada, tanto para a organização quanto para esse indivíduo. Essa é uma questão mesmo. A gente selecionar, muitas vezes a seleção não é da pessoa, a seleção é da deficiência, né? E aí você reduz a pessoa ao que lhe falta. Então, essa é uma questão complicada nesse processo, né? Então, tem que avaliar a potencialidade. Processo de seleção, você não vai lá que você vai conversar com a pessoa, você não vai querer saber o que ela é capaz de fazer. Ah, não, é porque ele é cega, não vai dar conta? Pergunta para ele, uai, como é que ele fez antes? Como é que ele acha que vai fazer? E aí é conversando. Então, é abrir essa questão. E aí eu vou aproveitar e até falar um pouquinho essa questão da terminologia. A pessoa com deficiência é o termo mais amplamente utilizado nacional, internacionalmente, nas pesquisas e tal. Mas desde 2005, numa reunião de movimento pela vida independente na Espanha, foi trazido esse modelo da diversidade e essa terminologia, que pessoa, eles usam intercambiavelmente pessoa com diversidade funcional e pessoa com diferença funcional. Mas se a gente for olhar a etimologia dos termos, o correto é quando eu vou dirigir a pessoa ela tem a diferença funcional. Ela não tem uma diversidade que é funcional, ela tem uma diferença. Então, nós estamos falando de uma questão que é individual. E a pessoa com, na verdade, pessoas com diversidade funcional é o grupo, né? É o grupo de pessoas com diversidade funcional. Então, normalmente esses termos que têm sido usados. Aqui na universidade, para vocês terem uma ideia, nós temos o meu grupo de pesquisa, a gente tem várias pessoas com deficiência, e eu também, até bem pouco tempo, eu era responsável por dar assessoria técnica ao nosso setor de inclusão da universidade. Nós temos mais de 100 alunos com diferença funcional na universidade. Então, eu era responsável por dar assessoria, e aí a gente fazia, vez ou outra, grupos com essas pessoas para conversar com elas.
E aí teve um dos dias que eu falei, a gente estava escrevendo a política da universidade, a política de inclusão, e eu falei, não tem jeito de a gente fazer uma política de inclusão sem trazer as pessoas com deficiência da universidade para conversar sobre isso. Aí nós fizemos vários encontros dos vários campos da universidade, e aí, entre as questões para poder fazer parte da política, para conversar com eles, uma dessas era a terminologia. Qual terminologia usar? E aí, uma coisa impressionante, né? Embora essa questão de todo o movimento, de marcar a deficiência, porque a deficiência, na verdade, vai garantir um conjunto de direitos, eles falaram que se no dia a dia as pessoas pudessem olhar para eles como se eles tivessem uma diferença funcional e não que estivesse faltando alguma coisa que eles prefeririam. Então, na nossa universidade, a política é a política de inclusão de pessoas com diferença funcional dentro do grupo de diversidade funcional. Não é, a nossa política é dessa forma, construída desse jeito, porque foi uma demanda deles, porque eles colocaram dessa forma, assim, que eles prefeririam se eles pudessem ser vistos desse jeito. Então, acho que é uma questão aí para se levar em consideração dentro das políticas internas das instituições, conversar com elas. Pessoas com deficiência é o termo referenciado em todas as políticas nacionais e internacionais. É o termo mãe, assim, na verdade. Essa é uma nova terminologia aí que tem sido usada. Mas para poder, qualquer coisa, por exemplo, de recurso externo, qualquer pessoa com deficiência. Não está errado, não. É pessoa com deficiência. Deficiente é que está errado. Tentar a gente fazer o exercício, embora a gente erre às vezes, isso faz parte do processo. É pessoa com deficiência, né? Portador também de deficiência, essas coisas que as pessoas com deficiência não gostam, que falam isso. Pessoa com deficiência, elas não ligam, não. Mas pessoa com diferença funcional, elas se sentem bem acolhidas, pelo menos é o nosso caso aqui na universidade, pelas conversas que a gente teve aqui. O que mais, gente? Deixa eu ver aqui no chat se está faltando alguma pergunta que eu não vi. Ficou uma, Nivaldo, como estimular os empresários a contratar pessoas com deficiência sem utilizar de falas como aumento de produtividade dos demais trabalhadores, diferencial competitivo e bom para a imagem da empresa. Então, eu acho que, na verdade, não tem uma regra. Eu acho que a regra é talvez conhecer quais são os valores daquela organização, sabe? O que aquela organização valoriza? O que é importante para ela? E aí a gente construiu o nosso argumento sob medida daquele contexto, sabe? Então, se aquela organização, por exemplo, estou lembrando aqui de uma que a visão dela era querer ser a número 1 nos próximos 10, 20 anos. Estou lembrando lá do planejamento estratégico, missão, visão. Eu lembro de um caso assim. Aí a visão dela era essa. Então, se ela quer ser a número 1, então o que ela precisa para ser a número 1? Ela não basta ser a número 1 só no produto, não sei o quê. Porque ela precisa também pensar que ela só vai ser número 1 se ela for respeitada socialmente como número 1. E se ela só vai ser respeitada socialmente se ela der conta da diversidade dos grupos onde ela está implantada, por exemplo. Se ela está aqui em São João del Rei, ela precisa contemplar que, pelo menos percentualmente, a percentual de negros que nós temos aqui, de pessoas homoafetivas, de pessoas com deficiência. Então, ela precisa fazer parte desse cenário. E eu acho que essas discussões todas que a gente tem tido, em termos da responsabilidade social, de um planeta sustentável, eu acho que todas essas discussões nos ajudam a construir argumentos nesse sentido. Porque, na verdade, não dá para poder a gente criar guetos. Né? A imagem que eu tenho, tem alguns filmes de ficção científica que parece que explode a Terra. Eu esqueci que coisa. Explode a Terra, aí fica assim um mundinho lá, assim, num vidro, assim, todo mundo, e o mundinho de fora, assim, daqueles dos guetos, dos excluídos e tal. Eu acho que aquilo intensifica o que a gente pode se transformar, assim, em termos de imagem, quando a gente só pensa num pequeno grupo. Então, e esse pequeno grupo, não dá para poder ele sobreviver
se ele não contemplar o grupo todo, sabe? Eu acho que eu fico pensando que a nossa sociedade ela tem um problema sério, que é pensar no coletivo. A gente pensa na família da gente, nos interesses da gente, mas a gente tem uma dificuldade enorme de pensar que se eu não cuidar do meu entorno, se eu não cuidar da minha cidade, se não sei o quê, eu vou ser um prisioneiro do contexto que eu ajudei a criar. Eu acho que esse é um processo que envolve formação, educação e tal. Então, a rua, eu não jogo lixo na rua, não vem, tem alguém para limpar. Mas eu sou responsável por isso, porque isso é um espaço coletivo, é um espaço meu, é um espaço do outro. Eu acho que esse valor do coletivo, ele tem muito, ele está sendo... Eu acho que a gente está numa defasagem muito grande com esses valores do coletivo, sabe? É a sensação que eu tenho na atualidade em relação a isso. E eu acho que essa nossa política, que o mercado ser o grande gestor e aí dessa competição individual, eu acho que isso tudo maximiza esses valores que eu acho que vão na via oposta de uma sociedade que é sustentável. Eu não sei, é como eu vejo, assim. Eu acho que a gente tem que construir no argumento, assim, agora uma regrinha assim que vale para todos os casos. Eu não sei, eu acho que tem que ser caso a caso. Você quer comentar, Simone, em vista do que você tem visto, das pesquisas lá do grupo de vocês? Você quer comentar um pouco isso, fazendo favor? Oi, Nivalda, obrigada, viu? Muito bem, deixa eu comentar um pouquinho, né? Só para situar o pessoal. A gente tem tentado, acho que você falou muita coisa aí que está caminhando no que a gente tem pensado, né, Nivalda? Acho que você viu nas bancas essa questão, como você colocou anteriormente, vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Da responsabilidade dos RHs nas empresas, né, em relação à questão da inclusão. E aí você falou de diversos processos também, né? Acho que travou, gente, não travou, Nivalda? Não, está ouvindo. É que não está ouvindo? Eu estou vendo ela travada. Mas ela está travada. Ah, ela está travada, verdade. Será que ela está ouvindo, então? Travou Eu mesmo. acho melhor aguardar um pouquinho para ver se ela... Eu comecei a falar e vi que travou. Ela caiu. Daqui a pouco ela volta. Vamos esperar um pouquinho que ela deve voltar. Estava querendo fazer, Simone, a minha pergunta daquele pré-projeto que eu encaminhei para ver o que ela pensa. O que você acha? Pergunta para ela? Sobre o meu pré-projeto que eu encaminhei quando eu entrei para o doutorado. Se você achar que justifica, pode fazer. Na hora que tiver aqui uma oportunidadezinha, faz sim. Tá. Ô, Simone, aproveitando do termo que ela falou, diversidade funcional, eu acho super interessante, porque o termo diversidade funcional, né, que ela fez essa diferenciação, quando você fala do grupo, você fala da diversidade funcional. Quando você fala da pessoa, você fala da diferença funcional e a pessoa se sente mais acolhida, né? E é um termo mais moderno, já é utilizado na Europa. Assim, eu achei muito interessante, fiquei bem curiosa, me chamou a atenção, principalmente quando do evento, né, tava essa denominação lá no título, né, do evento, desse evento, aliás, e eu achei bem bacana. Ela conectou aqui, mas não apareceu ainda, né? Está no iPhone. Aqui, chegou. Caiu de novo. Entrei pelo celular, que aí não cai. Tem Wi-Fi, tem o 4G, vou ficar aqui. Então, acho que quando eu comecei a falar, você travou, não foi? Travei. Você não ouviu nada, não chegou a ouvir. Não ouvi você falar, não, Simone, se você puder repetir. Não, então tá. Não, que eu voltei lá atrás um pouquinho, né? Quando você fala da questão da responsabilidade dos RHs nas empresas, né? Para essa questão da inclusão.
E aí você fala de alguns processos, você falou da sensibilização, dos próprios processos de recrutamento e seleção, que são a porta de entrada, né? Uhum. Então, assim, eu ia comentar com o grupo que é uma das coisas que a gente tem tentado trabalhar, como você participou lá da dissertação, da defesa da Paloma, da qualificação da Adriana, né? Que é dar um foco nas questões relacionadas às políticas e práticas da área de recursos humanos, né? Essa área assumindo efetivamente esse papel e pensar aí os diferentes processos, né? E a inclusão a partir de todos eles, porque não adianta pensar um processo e esquecer o outro, né? Mas aí, quando você traz essa última pergunta também, a questão dos valores, né? Como que isso é interessante? Eu acho que a gente pode perceber no próprio trabalho da Paloma, que você foi da banca, como que parece, nos passou a impressão de que a inclusão já é um valor na empresa, né? Uma empresa com um projeto já de mais de 10 anos de inclusão de pessoas com deficiência, e como que isso aí vai fazendo a diferença, né? Nessa sensibilização dos gestores. Então, é um trabalho de formiguinha, porque quando vem a pergunta assim, como sensibilizar a alta direção ou gestores, né? Você não consegue um padrão nem dentro da própria empresa, não dá nem para pensar em padronizar entre empresas, quanto mais ainda dentro da própria empresa, porque você encontra gestores que já estão sensibilizados, você encontra gestores que não estão, né? Esse trabalho, como você disse, que tem que fazer leitura daquele local, dos valores, né? E fazer esse trabalho de formiguinha dentro da empresa e que é com todo mundo, né? Assim, a percepção que eu tenho tido pelos trabalhos é que sempre tem um na empresa, né, Nivalda? Então, assim, sempre tem um, você acha que a empresa está sensibilizada, aí aparece um com uma atitude preconceituosa, né, que ali inibe a pessoa com deficiência, né? É isso mesmo, Simone. Então, é isso que eu queria comentar, né? Tendo em vista aí a sua questão, não sei se o pessoal também vai comentar. Tá bom, obrigada, viu, Simone? Gente, eu estou sem ver o chat agora, porque eu estou no celular. Se tiver mais coisas, vocês vão ter que me contar. A Maraísa estava falando na hora que eu entrei. Eu estava falando com a Simone que eu achei interessante a pontuação que você fez em relação à terminologia diversidade funcional e diferença funcional, quando você está se referindo à pessoa, né, individualmente, às pessoas de diferença funcional, e ao grupo de diversidade funcional, né? E dentro do grupo as pessoas com diferença funcional. Eu achei super interessante, porque o termo evolui, né? Assim como as concepções, né? Como você já escreveu tanto sobre isso. E na Europa já é bastante utilizado o termo diversidade funcional. E quando você falou do acolhimento em relação, né, à tecnologia, falar com a diferença funcional, a pessoa se sente mais acolhida do que, né, usar a tecnologia deficiência, né? Eu achei bem interessante isso. É uma reflexão assim que a gente vai fazendo assim, à medida que a gente vai ouvindo, né, e lendo, né? É verdade. Eu queria perguntar essa coisa para você também, né, Nivalda? Porque nas publicações você ainda é um pouco conservadora com relação ao uso do termo, né? Talvez porque a legislação ainda não absorveu, né? Como é que você está pensando em tratar, né, em usar esses termos, a diversidade e a diferença funcional? Porque já ficou claro que aí no próprio âmbito da universidade vocês acolheram, né, o termo, foi um consenso, mas e na academia, né, nos artigos, o que você está pensando a respeito? Então, eu ainda eu vou ser franca com você, que eu ainda estou dividida, sabe, em relação a isso. Eu não consigo, não tenho ainda uma... Porque se você pegar lá o pessoal da teoria QUIP, eles inclusive trazem uma questão assim, de usar a terminologia mesmo assim, para marcar essa questão da história da discriminação, sabe? Então, e o grupo lá na Inglaterra, por exemplo, o pessoal do modelo social, fala da importância de marcar. Eles não gostam nem de pessoa com deficiência, eles trabalham pessoa deficiente,
Disabled People. Então, assim, para poder marcar a história da exclusão, para poder marcar o direito, e pensando na deficiência como algo que, na verdade, conta a história de desvantagem, de discriminação. Então, muitos falam assim, se eu tirar isso, é como se eu tirasse a história do meu grupo. Então, assim, os militantes são contra, entendeu? Eles têm uma militância contra mudar o termo. E tem um grupo de pessoas que fala assim, olha, mas independente de militar ou não, eu preferia que me vissem de uma outra forma, que me vissem como alguém que possui uma diferença na forma de ser, estar no mundo, mas que não é uma deficiência, não é porque... Eu tenho uma pessoa que trabalha direto comigo, assim, muito, porque ele é o chefe do setor de inclusão. Ele tem baixa visão, sabe? Ele está quase cego já, porque é degenerativo, então ele está perdendo cada dia mais. Ele fica constrangido, ele não gosta de falar de pessoa com deficiência. Ele prefere diferença funcional, sabe? Assim. Então, isso, aí eu fico nesse meio do caminho, sabe? Então, aí, dependendo, por exemplo, se a minha pesquisa ela tem um foco de denunciar a questão das desvantagens, da ausência do direito, sabe, da discriminação, eu uso pessoa com deficiência. Se o meu objetivo é identificar, por exemplo, questões relacionadas a aspectos que precisam ser considerados na inclusão, aí eu uso diferença funcional e explico embaixo porque que eu estou usando diferença funcional numa perspectiva pedagógica para poder a gente pensar a deficiência como uma diferença na forma de ser e estar no mundo. Então, eu estou fazendo desse jeito. Então, quando a pesquisa ela tem um cunho mais político, é pessoa com deficiência. Quando é mais para inclusão, mais para gestão, eu estou usando diferença funcional. Então, eu estou fazendo assim, por enquanto. Mas eu estou usando intercambiavelmente e falando que eu estou usando intercambiavelmente até as pessoas com deficiência definirem, olha, nós queremos ser chamado tudo desse jeito, ou não queremos ser chamado, ou então vou ser chamado assim ou assado. É a mesma coisa que os movimentos LGBTQ+, assim, uns gostam que chamam de gay, o outro não gosta que chama, o outro não sei o quê. Então, assim, eu acho que talvez a gente não ter um termo, deixar vários termos, talvez seja uma forma, uma saída nesse momento. Estou fazendo assim, Simone, por enquanto. Ô, Nivaldo, Simone, nossa, essa foi uma aula assim, maravilhosa. Agora que você, para nós que somos doutorandos, pesquisadores, mestrando, graduandos, que todo mundo que está aí, né, foi uma aula assim, né, porque dependendo do foco da pesquisa, né, essa visão do termo assim é super interessante, super válida, assim, nossa, muito, muito bacana. Obrigada. De nada. O que mais, gente? Vou fazer uma pergunta agora falando em terminologias, né? Que a gente usa bastante inclusão. Não sei se vocês já trabalharam, já escutaram que, né, em alguns países estão falando do acesso coletivo. Que seria o acesso coletivo, seria a superação da inclusão. Então, até porque a inclusão você parte do pressuposto que está em exclusão, né? Que você está numa sociedade excludente, né? E o acesso coletivo seria uma garantia, um pressuposto, né, de que o acesso precisa ser coletivo mesmo, né, como um valor até, né? Então, eu acho que a gente está mais atrasado que eles, sabe, Carla? Nós estamos aqui na luta para poder a gente ser um pouco menos excludente, assim. E cada migalha que a gente ganha, a gente fica feliz com a migalha que a gente ganhou. Eu falo que eu sou uma colecionadora de migalhas, eu fico tão feliz com cada uma que eu coleciono. Amira, você quer falar? Eu queria, Nivaldo, porque numa das entrevistas recentes que a gente fez para a pesquisa, apareceu a questão da pessoa com deficiência com preconceito contra a própria pessoa com deficiência. Então, eu queria que você comentasse um pouco a questão do capacitismo nessa perspectiva, né? E a pandemia parece que exacerbou um pouco esse elemento em função de privilégios de uma ou outra categoria na hora
por exemplo, de ações de home office, enfim, situações desse tipo que ficaram mais afloradas. Tem uma hierarquia dentre as deficiências, isso infelizmente tem. Assim como tem do grupo LGBT, tem hierarquia. Eu até vi uma série muito interessante, acho que é Pose, que chama POSE, que fala desse movimento e das discriminações intragrupo, né? Mas de pessoas com deficiência também tem a hierarquia. Nível 1, o que é considerado deficiência física, depois deficiência auditiva, depois deficiência visual e depois a deficiência intelectual. Por exemplo, um grande xingamento para uma pessoa com deficiência física é confundi-la com uma pessoa como se ela tivesse deficiência intelectual. Eu tive um orientando engraçadíssimo, até publicou o livro da dissertação dele, sabe? Ele contava assim, imagina, eu saio na rua, ele falou assim, eu saio na rua de cadeira de roda, se eu estou de óculos escuro, eu já ouvi as pessoas falando, nossa, coitado, aquele ali é cadeirante e ainda é cego. E aí, depois, eles ainda falam comigo assim, ai, olha aqui que bonitinho, que não sei o quê, tarará, essa coisa infantilizada, sabe? E ele falou assim, olha, eu acho que eu devo ter alguma deficiência intelectual, não é possível. Mas, assim, como ele é muito bem-humorado, ele ri e tal, e não esquenta muita cabeça. Mas existe essa hierarquia mesmo, sem sombra de dúvida existe essa hierarquia, porque a sociedade valoriza de forma diferente. Então, uma pessoa com deficiência física, mas que ela tem toda a questão cognitiva preservada, se ela tem um bom desempenho, as pessoas não... Assim, a discriminação ela é bem pequena. Ela é bem pequena, ainda mais se a pessoa é mais brilhante. Então, assim, não tem discriminação com ela nesse sentido. Agora, uma pessoa com deficiência intelectual, na maioria das vezes, ela vai ser discriminada. E eles têm consciência da discriminação. Às vezes a gente fala, tem dificuldade cognitiva, não entende? Entende sim, fala assim, olha, teve preconceito comigo sim, Nivaldo. Eles falam assim, teve preconceito comigo sim. Você viu o que fulano fez lá, não sei o quê. Eles conseguem ver assim, muito claramente essa questão da deficiência, da discriminação social. Agora, da pandemia, a Miriam, ainda não sei te responder, viu? Assim, eu estou numa angústia para poder entender isso um pouco melhor, mas ainda não tem resposta para a pandemia, não. É que teve muitas ações muito diferentes em empresas diferentes, né? Algumas sentiram muito o efeito da pandemia no grupo de pessoas com deficiência e outras nem tanto, né? Então, não está tendo o mesmo padrão para a gente chegar a uma conclusão sobre o impacto, né? Tem mesmo essa diferença. Obrigada, Nivaldo. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Eu só estou vendo de 4 em 4, gente, mas... Bom, podemos aproveitar para mais uma ou duas perguntas, quem quiser. Não, então eu vou falar um bocado aqui. Eu acho que esse é um tema que, do ponto de vista da pesquisa, a gente precisa ter uma clareza grande de quais aspectos são mais relevantes que outros no processo de inclusão. Então, por exemplo, uma última pesquisa nossa que nós fizemos agora recentemente, o que a gente identificou? Fizemos com pessoas com deficiência, interrogando a elas. O que nós identificamos? Por exemplo, que eles nos relatavam se a área, se o setor onde elas trabalhavam as incluíam, se ela tinha autonomia, se ela participava do processo, se ela se via como uma outra pessoa, em igualdade de condições e igualdade de reconhecimento da sua possibilidade dentro daquele grupo, elas se sentiam incluídas.
ainda que elas dissessem, falavam, olha, a inclusão não é plena, porque para eu chegar aqui na minha sala, e ainda tem diversas dificuldades, por exemplo, eu tenho que passar por uma rampa muito mais longa do que uma pessoa que vai só pela escada. Eu tenho dificuldade, por exemplo, só tem um bebedouro que dá acesso para mim, porque eu estou na cadeira de roda, e o bebedouro, na altura que está, eu não consigo pegar água. E, assim, vários outros aspectos nesse sentido. Então, assim, uma coisa que o microgrupo, esse grupo que a pessoa trabalha, ele tem uma importância grande. Mais do que, por exemplo, se a gente tiver todo o cenário bonito, todo o cenário dentro de um desenho universal, mas que ao setor de trabalho não inclui, o setor onde ele está trabalhando e não se sente contribuindo, essa possibilidade aí de se sentir incluído, que ela é extremamente importante para a pessoa com deficiência, ela fica comprometida. Então, acho que essa é uma questão importante. Outra questão que eu acho que é importante, que a gente viu em pesquisa, por exemplo, nós fizemos uma das pesquisas, que nós já tem um tempinho essa pesquisa. Nós comparamos 75 pares de pessoas com e sem deficiência. Então, deve ter uma trabalheira danada até a gente conseguir essa amostragem. Então, se era um caixa de supermercado com deficiência, tinha que ser um caixa de supermercado do mesmo mercado sem deficiência, respondendo a pesquisa. Se era um fisioterapeuta com deficiência, tinha que ser um fisioterapeuta sem deficiência no mesmo local. E assim foi. Conseguimos 75 pares no estado, muita gente ajudou a coletar os dados. E o que nós vimos? Porque todo mundo falava assim, as pessoas com deficiência são mais comprometidas porque elas têm uma deficiência. E o que nós vimos? Que, na verdade, o compromisso delas está relacionado muito mais com o contexto de trabalho. E mesmo a satisfação dela está relacionada com o contexto de trabalho e não tem diferença entre pessoa com e sem deficiência. A deficiência não é fator de distinção nesses casos. O que é fator de distinção nesses casos são as condições de trabalho, as políticas internas e tal. E aí, eu acho que é uma questão importante. Outra questão importante, assim, que eu tenho... esses dias eu ainda estava conversando com uma pessoa do nosso grupo aqui, que ele é cego, e ele falando comigo assim, Nivalda, eu acho muito bom quando as pessoas esquecem que eu sou cega. É sinal, então, quando eu estou lá no meu grupo de trabalho, eles não, esquecer que ele é cego não é esquecer que ele precisa de ter um tanto de adaptações feitas, não. Ele tem essas questões adaptadas no trabalho. É quando o outro trata ele é fulano, ele é a pessoa, ele não é o cego do grupo, entendeu? Então, assim, ele fala que é muito bom quando ele sente que o grupo esqueceu isso e que nem lembra disso. Eu acho que é uma questão para marcar. Outra questão para marcar, que, assim, que da convivência com pessoas com deficiência a gente vai aprendendo, é que elas não ficam lembrando toda hora que tem deficiência, não. Elas não lembram que tem deficiência, não. Elas só lembram quando tem deficiência, quando tem um olhar do outro que olha para ela e vê que ela é um estranho no ninho, ou quando tem um impedimento, uma barreira. Então, é o olhar do outro, é a barreira, não sei o quê. Porque, principalmente quando ela tem deficiência, ou desde que nasceu há muitos anos, gente, essa questão é uma questão incorporada. Então, ela só é um problema porque o outro vê como um problema. Então, essas são aprendizagens aí que eu tenho tido nessa convivência mais próxima com pessoas com deficiência aí ao longo do tempo. Assim. Eu acho que é importante a gente considerar. E assim, às vezes as pessoas falam assim, ele não... Ele fala assim, não, mas para mim está bom, está resolvido, eu não me sinto mal, está ok aqui para mim no meu trabalho. Às vezes está ok mesmo. E às vezes a gente fala assim, não, mas aí está compensando. Tem que ver se está compensando mesmo ou se não está bom mesmo, porque pode estar bom, não é porque é uma pessoa com deficiência que a vida não pode estar boa, a vida pode estar boa, entendeu? Então, para eles também a vida pode estar boa. Então, não, a gente ter cuidado assim, para relativizar as questões, para poder não ter um padrão e uma visão única que tenta enquadrar todos da mesma forma. Acho que essa é um outro aprendizado aí que eu tenho tido.
Nivalda, deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta. É Renata falando, tá? Agora eu tô de máscara, gente, porque chegou minha irmã aqui com o marido dela, minha sobrinha aqui em casa, e eu não tenho que ficar assim, né? Nivalda, é uma dúvida, é quase uma consultoria, né? Na verdade, eu tenho interesse, como eu falei, como justificativa que os empresários dão, né, de que as pessoas com deficiências não têm qualificação e por isso eles ocupam cargos, né, menos representativos, surgiu a ideia de entender aí quais seriam essas competências, então, que o mercado espera, né, que o empresário exige. E aí, quando eu pego algumas competências específicas, né? Por exemplo, da minha área, administração. O que se espera de um bom administrador, tá? Aquela questão de visão ampla, saber negociar, saber relacionar com pessoas, né? Tomada de decisão, essas coisas. E aí, eu me deparo com uma pessoa que tenha um aluno, né? Um discente do curso de administração, que vai se formar, então, administrador, mas que ele tem algumas características. Por exemplo, ele é autista e ele é surdo. Então, existem competências que devem ser trabalhadas, diferenciadas para esse administrador, porque ele vai ser um futuro administrador. Aí, o meu medo é dessa pesquisa se tornar um pouco capacitista, porque se eu já estou falando, se eu já sei quais são as competências, né, daquele profissional, eu já sei quais são para o mercado, por que eu teria que trabalhar diferente, então, para a pessoa que tem deficiência? Mas aí eu trago, né, para mim, eu tenho justificativas que é como, eu não sei quem é, a pessoa até colocou há pouco tempo. A pessoa cega, né, ela acabou construindo uma habilidade maior com as mãos. Então, assim, normalmente por ela não passa, né? Ela tem um tato muito bom e normalmente não passa por ela produtos que não estariam aí de acordo com determinada qualidade, um determinado padrão e que passaria talvez pelas minhas mãos que consigo enxergar. Então, será que realmente eu consigo recortar e funilar assim? Você conseguiu entender? Eu consegui. Mas aqui, se a gente pensar um pouquinho, eu vou só fazer algumas perguntas para você, que eu acho que, por exemplo, administrador, a gente não teria competências muito variadas no exercício dessa profissão, a depender da área que ele vai, por exemplo, se ele vai trabalhar com a questão financeira, se ele vai trabalhar só com gestão, aí, por exemplo, se ele vai trabalhar na área de logística, se ele vai trabalhar na área de registro e movimentação, não são competências diferentes? Sim. Então, assim, acho que a depender do cargo, dessas competências que são diferentes, as pessoas com deficiência independente, eu acho que muitas delas você vai identificar tendo essas competências, entendeu? Não é porque a pessoa, por exemplo, é cega que ela não daria conta de fazer um trabalho, por exemplo, vamos supor lá de controle lá da área de logística, uma vez que os sistemas podem estar todo adaptado para software de voz, ela ter o controle de tudo. Então, assim, a minha pergunta é, independente de ser pessoa ou não ser pessoa com deficiência, existem competências que são padrão, e aí essas competências que são padrão, a gente vai encontrar mesmo entre pessoas sem deficiência, alguém que entre igual uma luva nessa competência padrão, ou sempre vai ter algum ajuste a ser feito? Certo. Na verdade, o meu seria o inverso disso, né, Nivalda? Porque no meu entendimento, no exemplo do surdo, da pessoa cega e que consegue... Eu vou te dar um exemplo que eu trabalhei na prática mesmo, assim, tá? Eu tinha...
era gestora de um determinado local, que eu tinha um grupo de pessoas que faziam no final do mês a contagem do estoque, tá? E aí precisava, lá não fazia inclusão, mas contratava pessoas com deficiência, porque era obrigatório, por isso que eu digo que não fazia inclusão. E aí nós tínhamos 2 pessoas surdas no estoque. Essas pessoas surdas, eu realmente não precisava voltar atrás, outras pessoas, né? A gente não precisava voltar atrás para rever o trabalho delas. As demais, normalmente, sim. E aí, isso foi a partir daí, inclusive, que foi me chamando a atenção, porque eu conversando dele, para conversar, e ele falou assim, que a diferença é que ele não escuta, então que ele não ficava ouvindo conversa fiada dos outros nos corredores, então ele focava. Então aí, por isso que eu estou te falando a questão que é inverso, porque aí é uma habilidade, no caso, da pessoa com deficiência, que ela desenvolve. E aí, se ela tem essa habilidade, claro que a pessoa sem deficiência também teria, mas aí outros fatores fazem com que ela acaba deixando de fazer, né? Alguma coisa assim, deixando. Então, por isso que eu fiquei eu tô nessa luta aqui, assim, pensando como recortar, né, a minha dissertação, minha tese agora com a Simone. E aí surgiu a ideia de fazer essa pergunta, assim, se seria capacitismo da minha parte, se eu estaria sendo capacitista em fazer o mapeamento dessas competências. Entendi. Também tive uma aluna no Senac fazendo o curso de técnico de enfermagem e ela não sabia o português. Ela é surda e não era obrigado, né, saber. Ela só sabia libras, mas aí na hora do estágio, porque né, lá é obrigatório o estágio supervisionado, o hospital exigiu para ela poder fazer leitura dos prontuários. Faz todo sentido. Nós tivemos que arrumar, né, um professor de português e ela teve que aprender, assim, mas realmente, aí para mim também, mais uma vez, veio essa situação, né? Ela é enfermeira e ela não teria obrigação de saber o português? Então, Renata, assim, eu acho que é uma questão para a gente pensar um pouco. Eu acho que eu preciso pensar um pouquinho. Assim, acho que eu não tenho uma resposta imediata, porque eu acho que, assim como tem vantagens em mapear as competências, por exemplo, uma pessoa surda, a possibilidade de concentração dela é maior, porque ela não está com dos ruídos. Isso, inclusive, é uma justificativa, uma das dissertações que eu orientei, da Janaína Suzano, uma das justificativas, inclusive, para uma boa avaliação do desempenho das pessoas surdas foi exatamente esse. Então, eu acho que tem vantagens nisso. Eu sinceramente, Renata, eu acho que eu preciso pensar um pouco. Eu acho que você está numa angústia, essa sua angústia não é despropositada, não. Essa sua angústia faz sentido. Porque corre o risco da gente criar padrões, mas, por outro lado, porque senão você generaliza. Então, aí todo mundo que é surdo não vai ser suscetível a distrações? Não sei se a gente pode generalizar. Sim. Não sei. Não sei se a gente pode generalizar. Mas tá bom, eu te agradeço, viu? Eu posso só a pergunta já dá um artigo. Eu acho que a pergunta já dá um texto. Eu acho que é uma questão mesmo para poder talvez você discutir isso, o Renato, colocando, sabe, um lado e o outro lado, e talvez trazendo essa ambivalência e essa ambiguidade para fomentar discussões, eu acho. E que consequências teriam, né? Para o próprio movimento. Isso. É um bom texto. Renata, eu posso falar uma coisa? Eu estou tentando lembrar quem que me deu um exemplo, me contou essa história de uma indústria que tinha muito ruído
Então, eles optaram, acharam que era uma boa ideia contratar vários trabalhadores surdos. Afinal de contas, você não ia ter risco de ter lesão, perda auditiva de uma pessoa que já era surda, né? E aí, a consequência disso foi que as pessoas se distraíam muito, porque com várias pessoas que, né, usam Libras, eles ficavam conversando entre eles. E eles falam pra caramba. Oi? E eu não então, conversa muito, pelo amor de Deus, eles falam demais da conta. Então depende muito do contexto, né, dessa pessoa, que condições que ela tem para poder conversar e se distrair com outros, né? É a mesma coisa, eu já ouvi falar, em surdos não daria certo para colocar em linha de produção. Lá um colega de mestrado, ele teve esse problema na empresa, porque eles conversam, né, gesticulam com as mãos, eles conversam com as mãos, e aí na linha de produção as coisas vão passando, iam passando, assim, parece que era coisa de laticínio, e aí foi passando porque eles paravam para conversar. Então, assim, eu acho que realmente é uma angústia igual Ai, desculpa. É uma angústia mesmo, Maria. Eu acho que precisar abrir uma segunda edição, né? Então, dessa roda. Então, gente, deixa só fechar, que são duas coisinhas. Primeiro, em vez de tentar resolver a angústia, então traga a angústia para ser seu objeto de análise e os pontos de uma e de outra, que eu acho que vai ser bacana. E uma segunda é que nós estamos fazendo uma pesquisa tentando entender os diversos fatores relacionados à inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, que a Daiane está mostrando aí agora. Ela vai deixar o link para vocês. Quem quiser responder, tem inclusive uma resposta imediata no final, uma avaliação das respostas. Se quiser compartilhar com as pessoas que trabalham com vocês, é uma pesquisa que a gente está tentando entrar com a maioria dos fatores que nós identificamos aí ao longo da trajetória de pesquisa, para ver o que acontece quando esses fatores estão juntos. Porque às vezes a gente faz uma pesquisa com recorte, outra pesquisa com outro recorte, outra com outro recorte. Então, é uma pesquisa grande que tem todos esses fatores que nós identificamos ao longo do tempo na mesma pesquisa. Então, quem puder nos ajudar a responder, eu fico muito feliz e agradecida. Eu já botei o link no chat também. Nivalda, eu queria que você anunciasse a próxima roda com a Terezinha 7. Isso. Ótimo. A próxima roda de supervisão vai ser com a Terezinha 7. A Terezinha 7 fez uma consultoria numa empresa. Eu estou lembrando aqui exatamente, acho que foi o Odebrecht, eu não lembro qual empresa que foi. Essa empresa, ela tinha um diretor da empresa, que um dia foi fazer compra no supermercado, e a hora que ele estava na porta do supermercado, teve um assalto, e ele estava lá no carro, acho que esperando a namorada, a esposa, eu não lembro exatamente, e ele acabou tomando um tiro sabe esses tiros, bala perdida? Tomou um tiro e ficou cego. E aí ele ficou cego e a empresa contratou a Terezinha 7 e ela fez uma consultoria na empresa e um trabalho de acompanhamento com ele. Então, na próxima nossa roda de consultoria, ela vai apresentar o que ela fez. E foi um trabalho lindo, que inclusive deu origem a um livro que chama Um Outro Olhar. Espera aí que eu tenho. O livro está aqui. Um Outro Olhar. Então, embora o título tenha uma história real de superação, e a gente vê que essa questão da superação às vezes pode ser capacitista, mas eu acho que ela é uma consultoria super interessante que nos ajuda, então, a pensar a questão da consultoria e do trabalho prático, inclusive em relação a deficiências adquiridas. Então, muito obrigada. Inclusive, eu queria comentar que eu respondi a pesquisa e, como pesquisadora, fiquei muito... É um exemplo de você responder uma pesquisa e ter um retorno imediato, e um retorno tão bem feito, né? E à medida que eu fui fazendo, né, eu fui me dando conta, né, das minhas crenças, né, e dos meus comportamentos, e no final eu tinha um diagnóstico, né, de quais eram minhas percepções, do que significava, né, a maneira como eu me comportava em relação
a inclusão, e depois eu quero aprender com você como é que a gente constrói esses retornos, né, a partir de formulários respondidos. E hoje a roda, assim, eu acho que foi a roda que a gente mais teve interação de pesquisa, de atuação, né, e esse diálogo tão importante e que traz uma perspectiva futura, né, de parcerias, de questões que vêm da prática, de questões que vêm da pesquisa, para mim, que a gente possa ir conformando rodas dessa maneira, né, com pessoas de tantos lugares diferentes e olhares em relação ao tema. Então, a gente segue na próxima roda, estão todos convidados para essa próxima roda, nesse mesmo tema. A gente alterna, um mês a gente faz roda de supervisão, que é esse formato que a gente tem um pesquisador, um profissional de referência na área, que a gente traz perguntas gerais sobre o tema, e a roda de consultoria é uma apresentação de uma intervenção, de uma atuação profissional, em que a gente também, depois de uma apresentação de uns 40 minutos, a gente faz um debate. Então, ambas duram 2 horas, e o interesse é esse, que a gente tenha essa interação face a face, que a gente converse, discuta, né? E vocês podem dar sugestões, né, de rodas que vocês gostariam de participar. Se quiserem outra edição dessa, né, pelo visto ficaram várias questões para a gente mais vontade ainda, né, de fazer perguntas e de discutir. Se quiserem, a gente mantém e faz uma segunda edição. Então, eu queria agradecer a todas e todos e desejar um feliz São João, né? E eu queria fazer um convite antes que a gente acabe. No sábado, o SBPOT está fazendo 20 anos, né? E a gente vai fazer um evento comemorativo. Infelizmente, não dá para a gente estar junto presencialmente e comemorar, mas a gente vai fazer um evento virtual lá no nosso YouTube. Então, quem puder... Às 10. Às 10. 10 da manhã. Ok. Então, um abraço a todos e todas e até mais. Até mais. Tchau. Parabéns, Evalda. Obrigada. Obrigada. Prazer revê-los. Tchau, tchau.